então, nós levamos o indivíduo para a parte da reabilitação, pegamos o mesmo dinamômetro, pressionamos o pé do indivíduo até que a gente atinja a mesma força que foi atingida no transoperatório. Dessa forma, eu sei que eu não estou fazendo mais força do que aquela força que eu vi durante a cirurgia. Consequentemente, ele vai ter uma amplitude de movimento lá, que eu vou medir. E aqui teve 90 graus de amplitude de movimento. Todos os exercícios do protocolo de reabilitação foram feitos somente até 90 graus. Eles não podiam ultrapassar 90 graus. Então nós tínhamos que ter um controle da amplitude de movimento para que não houvesse a ruptura do tecido. Então isso, a cada semana nós fazíamos esse mesmo procedimento, na verdade, com o grupo acelerado, para que a gente pudesse efetivamente avaliar o ganho de amplitude. O objetivo fundamental dessa parte inicial foi a amplitude de movimento. Né? Então eles tinham a cirurgia e nós medimos a amplitude de movimento sistematicamente aos 15, 45 e 90 dias. Tá? Aqui tem o grupo que foi o tradicional, que ficou imobilizado por 6 semanas e depois ele recebia um treinamento para fazer exercícios em casa. Aqueles pacientes que não tinham como vir ao hospital, a gente tinha que, na verdade, eticamente dar um atendimento para eles. Eles recebiam instruções de como fazer exercícios em casa. E o grupo, na verdade, que veio ao hospital e veio fazer a reabilitação aqui na escola, ele utilizava, na verdade, esse tipo de tala, que não é a tala gessada, né? Uma tala removível, que ele podia, então, depois usar para retirar e fazer os exercícios de fisioterapia que ele fez durante 6 semanas a fisioterapia. Ao término das 6 semanas, ele também recebeu os mesmos exercícios que o outro grupo para fazer em casa. Tá? E aí nós medimos uma série de parâmetros, na verdade, aos 90 dias de pós-operatório. Tá? Nós medimos a força em diferentes condições, isometricamente, medimos com diferentes velocidades, né? Medimos a estrutura do músculo, então uma série de parâmetros foram medidos durante esse experimento. Então aqui a espessura do músculo, mostrando a sonda de ecografia, a atividade elétrica, foram vários parâmetros que a gente mediu, o comprimento do fascículo desse músculo, o ângulo de penação, né? Então foram tudo variáveis. Mas eu vou chamar a atenção só para um detalhe aqui, que é a amplitude de movimento, que era o objetivo principal dessa primeira etapa. Aqui eu tenho o lado não operado, medido aos 15 dias, 45 e 90 dias de pós-operatório. Vejo que não tem diferença do lado não operado, não sofreu nada. O lado operado, na verdade, vejo que aos 15 dias ele tem uma perda da amplitude de movimento, que é bem pequena, 25 graus de amplitude de movimento. No caso do grupo tradicional, que recebeu a bota gessada, vejo que há um aumento progressivo. Ele só recupera a amplitude de movimento aos 90 dias de pós-operatório. O grupo operado, na verdade, que participou do protocolo acelerado, vejam que ele também tem a mesma perda, né, de amplitude de movimento aos 15 dias, mas já aos 45 dias ele já recuperou a amplitude de movimento da articulação do tornozelo. Né? Então ele tem uma recuperação mais cedo da amplitude de movimento, que era o objetivo desse nosso trabalho com esses pacientes. Só para mostrar rapidamente, né? Aqui eu tenho o grupo tradicional e o grupo acelerado, mostrando então a arquitetura deles. Isso aqui é do pré-treinamento, do lado que não foi operado e o lado que foi operado. Né? Vejam que depois do período, né, que eles passaram, esse lado aqui para ver claramente que a minha fila está com um comprimento menor e tem um ângulo, né, maior aqui de inclinação. E esse aqui, que foi o grupo que participou do grupo acelerado, ele tem um comprimento de fascículo semelhante ao lado contralateral, mostrando que ele recuperou a estrutura dele depois do protocolo acelerado. Tá? A gente tem os percentuais do que aconteceu, na verdade, em termos de perdas e ganhos, né, ao longo desse protocolo. Então, no grupo acelerado, nós aumentamos a amplitude de movimento, tiveram algumas outras alterações que eu não vou me referir agora, em função do tempo, mas quais são as principais conclusões? O protocolo acelerado de reabilitação foi efetivo e seguro. Nós não tivemos nenhuma ruptura dos pacientes que fizeram o nosso protocolo. Né? Eles recuperaram em 45 dias a amplitude de movimento, mas o torque ele ainda estava fraco comparado com o lado contralateral, ou seja, eles não tinham recuperado a força ainda. Né? Houve mudança na estrutura e na ativação do músculo com esse protocolo. Então, ao usar esse modelo, nós desenvolvemos uma metodologia pela primeira vez, nós não tínhamos encontrado até hoje uma metodologia que explicasse como fazer a reabilitação desses pacientes. Né? E os médicos não queriam fazer em função da possibilidade de rupturas. Então, foi interessante ver que quando eu apresentei nesse congresso, né, da traumatologia, né, os médicos vieram exatamente perguntar qual era o nosso protocolo, porque ninguém até hoje tinha tido talvez a coragem de fazer um protocolo acelerado por medo da ruptura, né, das questões envolvidas com a ruptura.
Então foi interessante, foi gratificante a gente ver esse nosso trabalho que desenvolveu metodologia aqui no laboratório. Nós também estamos estudando agora as propriedades do tendão, então mostrando que, né, o tendão, na verdade, ele vai melhorar a rigidez, né? Então esse é o trabalho de um dos meus mestrandos, né, o Jean, que está trabalhando com essas questões aqui, então nós estamos tentando publicar já um artigo também das questões tendíneas. Né? Veja que quando a gente olha para o paciente ali, né, esse aqui é o lado operado, quando eu peço para ele fazer o quê? Para ele subir na ponta dos pés, vejo que ele consegue muito bem com o lado não operado e que ele não consegue com o lado operado. Então, ele tem uma deficiência muito grande que tem que ser corrigida, porque isso vai alterar o movimento dele e vai alterar, consequentemente, as propriedades mecânicas, vai causar lesão novamente, pode causar uma ruptura. Né? Então, eu tenho que trabalhar durante um período muito longo. Né? Nós medimos esses pacientes com 2 e 3 anos de pós-operatório e eles continuam ainda com um déficit nesse lado operado. Significa que nós temos urgentemente que trabalhar com a reabilitação de longo prazo, para esses casos que são casos mais crônicos. Bom, o próximo modelo, na verdade, que nós temos é a questão da plasticidade devido ao envelhecimento. Então, esse é um modelo que a gente vem trabalhando já desde 2005, né? E é um dos modelos, talvez, que nos permitiu construir um laboratório de plasticidade neuromuscular aqui dentro do laboratório de pesquisa e exercício. Né? O ideal para estudar o envelhecimento seriam estudos que a gente chama de longitudinais e prospectivos, é eu acompanhar o indivíduo ao longo do tempo. Isso é muito caro, é muito difícil, é difícil tu manter o indivíduo, tem muitas variáveis que envolvem os estudos longitudinais, mas esse seria o ideal. O que nós conseguimos fazer aqui são estudos que a gente chama de transversais retrospectivos. Eu faço cortes em determinadas idades e vejo, comparo, na verdade, não é, indivíduos de grupos de faixas etárias distintas. Então isso tem uma limitação em relação ao que a gente pode afirmar em relação às adaptações. A adaptação ao envelhecimento, ela causa uma série de mudanças na estrutura de movimento. Redução dos motoneurônios, aumento do tamanho das unidades motoras, há uma alteração do percentual de fibras, os meus músculos ficam, na verdade, né, mais lentos, a atrofia, a perda, na verdade, de massa muscular, a redução da força muscular, tem uma série, na verdade, de alterações que eu tenho que vão levar, na verdade, a uma série de mudanças na minha capacidade de movimento, reduzindo a atividade de vida diária e reduzindo a qualidade de vida. Isso causa uma alteração das forças em torno, não é, de uma articulação, as forças musculares, aumenta a sobrecarga articular, né? Eu aumento o impacto articular por uma redução na capacidade de amortecimento dos músculos, isso provoca degeneração e dor, aumenta as quedas dos indivíduos, leva a lesões e pode levar à morte. Então, o Brasil vai sofrer um processo de envelhecimento em 30 anos, que a Europa levou 200 anos para isso acontecer. Nós não temos infraestrutura ainda no nosso sistema de saúde para dar atendimento a toda essa quantidade de idosos que nós teremos nas próximas 3 décadas. Então, entender as adaptações do envelhecimento são fundamentais. A sarcopenia é talvez uma das principais coisas, que é uma perda de massa muscular, tem uma série de fenômenos associados com essa sarcopenia. Ela pode ser medida, eu posso ver aqui, homens e mulheres perdem tanto a nível, né, de massa muscular, percentual de massa muscular, como a massa muscular absoluta, com o envelhecimento, então vejam que há uma perda. Essa perda, por exemplo, ela é maior a nível, né, de membro superior do que de membro inferior. Né? Nós usamos mais o membro inferior para nos locomovermos, então a perda é menor aqui, ela é muito maior a nível de membro superior. Né? E tem uma série de problemas, então, que a adaptação do envelhecimento ela leva. Né? Então, nós temos trabalhado com uma série de questões de tentar melhorar a força, melhorar a funcionalidade, manter a independência do indivíduo, manter a qualidade de vida, não é? Reduzir o risco de quedas, reduzir a possibilidade de fraturas e também reduzir o número de óbitos por meio, então, da atividade física e por meio de outros procedimentos. Eu vou passar aqui, na verdade, rapidamente essa parte. Eu queria assim, só mostrar algumas questões morfológicas que eu tenho, né? Então, aqui, o indivíduo jovem, idoso, músculo. Vejam como eu tenho uma redução na espessura, né? Redução nesse ângulo que a gente chama de penação. Então, há uma série de adaptações que acontecem com o envelhecimento.